Muito boa tarde, amigos do Resgatando, mais uma vez resgatando na TV, direto aqui do estúdio da BMC Channel, aqui na Vila Maria, toda quarta-feira, das 16 às 17. Hoje a gente está recebendo o Anderson Henrique, ele que é gerente de negócios da Cressol, né? A Cressol é uma cooperativa de crédito de interação solidária. Ele vai explicar para a gente o que é a Cressol, o que é uma cooperativa de crédito. Boa tarde, ô Anderson. Ótima tarde, Edu. Ótima tarde, ouvintes aqui do Resgatando São José. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder divulgar, falar um pouco mais da nossa Cressol, do sistema de cooperativismo de crédito, um dos sistemas que mais crescem no país. É importante a sua presença aqui, ô Anderson, para falar sobre a Cressol e sobre o que é, né? O que é isso, né? Cooperativa de crédito, que a gente vê que vem crescendo muito, né, o Anderson? E o que é, então, uma cooperativa de crédito? Vamos lá, vamos no contexto histórico. O cooperativismo ele tem raiz lá em 1844, lá em Rochdale, na Inglaterra. Então, um grupo de tecelãos se reuniram para buscar uma solução econômica para que pudesse viabilizar o trabalho deles e viabilizar o que eles proporcionavam no decorrer do dia a dia. No Brasil, a nível de história, vamos dizer assim, 1902 foi a primeira cooperativa, foi constituída em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Hoje é a Sicredi pioneira, a primeira cooperativa de crédito do Brasil, vindo através do padre jesuíta Teodoro Amistar. Então, o cooperativismo de crédito é um modelo de negócio mais humano. É um modelo onde as pessoas têm acesso, onde as pessoas participam das soluções, onde as pessoas participam dos resultados. A título de curiosidade, existiam 13 ramos do cooperativismo de crédito. Então, houve uma reformulação, passou-se a ter 7 ramos do cooperativismo. O cooperativismo de crédito é um dos ramos que fazem parte desses 7 ramos. Posso citar produção, educacional, podemos citar cooperativas de táxi e por aí vai. Legal. O Anderson, e a Cressol? Quando começou a Cressol? E ela atende quais tipos de pessoas? A Cressol, nós somos uma cooperativa fundada e sediada em Francisco Beltrão, no Paraná. Ela iniciou-se em 25 de junho de 1995. Portanto, nós completamos agora em junho 28 anos de mercado. A Cressol foi constituída por um grupo de produtores rurais, né? Todas as cooperativas, em sua maioria, nascem do produtor rural. Acredito que seja uma próxima pergunta aí. E ela iniciou-se para quê? Para fomentar a agricultura, para ajudar na agricultura familiar lá no município de Francisco Beltrão. Tanto é que a nossa sede nacional ainda constitui, ela está lá em Francisco Beltrão, um município de mais de 90 mil habitantes, não perdendo a sua essência, o jeito simples, a forma simples de trabalhar e de tratar e de atender o nosso cooperado. Certo. O Anderson, e em São José dos Campos, a Cressol começou quando e em quais estados atua a Cressol? Vamos falar a nível nacional e vou trazer para você aqui o panorama de São José dos Campos para que vocês entendam. A Cressol hoje, nós estamos presentes em 19 estados da federação. Hoje nós temos mais de 800 agências a nível Brasil, contando com mais de 870 mil cooperados a nível Brasil. Hoje nós administramos hoje um ativo de mais de 29 bilhões, com perspectiva de atingirmos e superarmos o número de 30 bilhões agora em dezembro. Ou seja, é um sistema praticamente jovem. Hoje, a nível Brasil, nós somos o terceiro maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Hoje, em um ranking aí que nós podemos dizer para vocês, superamos a Unicred em termos de tamanho hoje, em termos de cooperativa de crédito. Então, somos a terceira maior hoje no Brasil. São José dos Campos, para contextualizar, São José dos Campos, como que surgiu, como que veio a Cressol para São José dos Campos? São José dos Campos reuniu-se um grupo de empresários, dentre eles um grupo formado por pessoas da construção civil, um grupo de empresários que se reuniram e também o principal braço de apoio, que é o IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de São José dos Campos. Foram estes grupos que fomentaram a necessidade dessa cooperativa. Tinham outros pensamentos de uma outra forma de cooperativa, mas em comum acordo chegaram à consciência de que o melhor modelo de negócio para que pudesse ajudá-los fosse a cooperativa de crédito. Chegamos oficialmente em São José dos Campos agora no mês de junho. Então nós estamos aí com 5 meses aí de atuação, onde nós estamos com processo de expansão
captando clientes ou captando cooperados, o mais correto, captando pessoas, formando carteira. Então, nosso trabalho aqui hoje, fica mais uma vez um agradecimento, Edu, para quem está nos assistindo, nos ouvindo neste momento, é o momento também de fazer um convite para conhecer esse modelo de negócio, um modelo mais justo, um modelo onde todas as pessoas têm participação, onde as pessoas participam do resultado. Falo para você aí que no modelo tradicional hoje, de banco, hoje o lucro fica restrito somente a um pequeno grupo de acionistas. Quem é dono do banco é o acionista. Na cooperativa, o cooperado é o dono da cooperativa. Cada cooperado tem direito a um voto, existe uma gestão democrática, adesão voluntária e livre, são princípios do cooperativismo, temos a intercooperação. E lá no fim do ano, o exercício contábil de uma cooperativa ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, todos esses resultados acumulados vai gerar um resultado no fim do ano que nós chamamos de sobra. E esse resultado acontece uma assembleia no ano seguinte, no primeiro trimestre do ano seguinte, onde convoca-se o cooperado para decidir a destinação deste recurso. Esse recurso, como que nós fazemos? Nós distribuímos para o cooperado e remuneramos o que nós chamamos de capital social em até 100% da taxa Selic. Ou seja, você movimenta na cooperativa e você ainda ganha por isso. Falo aqui para você, qual modelo de negócio, qual instituição financeira que devolve aquilo que você paga, a cesta de produtos e serviços, aquilo que você paga. Nenhuma instituição financeira. A cooperativa faz isso para você, onde você decide a destinação desse recurso. O Anderson, qualquer pessoa pode se associar, como é que é isso mesmo? Se associar à Cressol, por exemplo, se eu quiser entrar, ser um associado à Cressol, o que eu preciso ter? Questão de tem que fazer a contribuição mensal, como é que funciona? O processo de associação, Edu, é muito simples, é muito fácil, como eu falei anteriormente. Primeiro passo, para você se associar a uma cooperativa, você vai fazer uma integralização de capital. Você vai colocar um valor. Vamos trazer um exemplo de uma empresa. Quando você monta uma empresa, você coloca um capital para viabilizar a empresa. Na cooperativa, o cooperado ele vai colocar um capital social onde ele vai ter participação na cooperativa. Este capital social nós remuneramos o cooperado e é onde vai dar o que? Sustentação econômica e financeira para a cooperativa, porque é do cooperado. Quando você faz a pergunta, quem pode se associar, quem pode ser cooperado? Hoje nós atuamos em todos os segmentos. Somos uma cooperativa de livre admissão. O que significa isso? Eu posso associar a pessoa física, eu posso associar a pessoa jurídica, pequenas, médias e grandes empresas, eu posso associar o profissional liberal e, principalmente, eu posso associar o produtor rural. Anderson, por exemplo, a pessoa tem que fazer tipo um depósito todo mês, ele tem que, como tivesse que guardar um dinheiro todo mês, ou ele pode pegar aquele capital que ele já tem, tirar de um banco e colocar na Cressol e vocês vão trabalhar esse dinheiro? Pergunta, muito feliz a sua pergunta, Edu. Às vezes as pessoas que nós conversamos têm essa dúvida também. Existem duas diferenças. Existe o capital social, que o capital social é o quê? É aquela sua participação na cooperativa. É um recurso que você fica destinado, onde vai dar sustentação econômica para a cooperativa. E existe a outra modalidade, que é o investimento. Tá? Capital é a sustentação da cooperativa, é o seu patrimônio, certo? E o capital social, você pode aumentá-lo, sim, e deve aumentá-lo porque é seu. Como eu disse para você, eu entendo o capital social, Edu, como o quê? Como uma poupança. Porque você vai fazer uma programação, você vai fazer uma destinação desse recurso seu como uma poupança, podendo ser resgatado. De que forma? Quando você sai da cooperativa, você pode resgatar, não gostei, não foi legal o atendimento, não foi bacana, não foi aquilo que você vendeu, então não foi legal. Você, ao sair da cooperativa, você reaver esse valor acrescido de juros e correção monetária. Nas modalidades de investimento, nós trabalhamos com as principais linhas. Trabalhamos com renda fixa, que é o RDC, trabalhamos com a letra de crédito do agronegócio, que é a LCA, que é isento do imposto de renda, e trabalhamos com a poupança. Então, nós temos essas três modalidades que nós podemos fornecer para o nosso cooperado. Anderson, por exemplo, a pessoa, digamos, teria aí uns 40 mil no banco guardado, na poupança. Vai dar quanto aí no mês, mais ou menos? Aí? Você que trabalha com isso aí, eu não manjo. 40 mil, o cara vai ganhar quanto no mês a poupança? A poupança, como qualquer instituição financeira, ela segue o parâmetro do Banco Central. Tá? Então,
Tudo que o Banco Central, o parâmetro do Banco Central que ele determina vai ser na Caixa Econômica, vai ser no Banco do Brasil, a poupança é regida pelo Banco Central. Quanto está pagando mais ou menos? A poupança hoje 0,5%, mais 6% ao ano. Isso, mais 6% ao ano. Isso aí vai gerar aproximadamente 0,59, 0,60, vai depender muito aí do momento. E da Cressol, com esse dinheiro, ele teria um ganho maior se ele colocar e trabalhar esse dinheiro numa cooperativa como a Cressol? Como eu disse para você, Edu, vou falar de cooperativa de crédito. A partir do momento que você acredita no modelo econômico, que você acredita nesse modelo de negócio, faz todo sentido para você. Quando você coloca o capital social, que eu digo para você, por que capital social? Porque vai ser gerado para você um ganho social. Aquele pacote tarifário que você paga para a cooperativa, ele retorna para você. Então, tudo aquilo que você movimentou, eu te remunero para que você movimente comigo. A tal ponto que você movimenta em outra instituição financeira, você não tem remuneração alguma por isso. E no modelo econômico, no modelo de negócio de uma cooperativa de crédito, aquilo que você faz na cooperativa, ele retorna para você. A título de curiosidade, a nossa Cressol no ano de 2022 teve um resultado financeiro de mais de 420 milhões. Esses 420 milhões foram o quê? Distribuídos para os nossos cooperados. Pensa, 175 milhões foram o quê? De juros ao capital social, foram pagos juros ao capital social. Fala para mim qual instituição financeira que faz isso. Então eu estou trazendo um panorama da nossa Cressol. Como é bom, como é eficaz, como faz sentido. Não faz sentido eu vir aqui, Edu, e fazer demagogia. Faz sentido eu mostrar a prática, faz sentido eu mostrar que funciona. Que o modelo cooperativista é um modelo único que funciona e que, na nossa conversa inicial, é um modelo que a gente precisa mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas compreendam que faz sentido. Cooperativa não é banco, as pessoas confundem. Cooperativa não é banco, nós somos uma instituição financeira não bancária. Somos uma instituição regidas e regulamentadas pelo órgão máximo, que é o Banco Central. Ô Anderson, e quem fica com os lucros da cooperativa no final do ano, tal? Como é que é dividido isso aí? Cada um tem uma porcentagem, o cara que investiu mais tem uma porcentagem maior. Como é que é feito esse bolo, a distribuição? Nós temos os critérios de acordo com a movimentação financeira, conforme investimento. Então nós temos esses critérios que nós fazemos essa distribuição para os cooperados. Como eu disse para você, quanto mais você coloca a sua cooperativa de crédito como a sua principal instituição financeira, quando você leva o seu fluxo financeiro para a cooperativa de crédito, maior resultado, maior retorno financeiro você vai ter. Basicamente, Anderson, qual que é a diferença assim mais visível de uma cooperativa, como a Cressol, e uma instituição bancária? Qual que é a diferença grotesca mesmo que vale a pena realmente a pessoa ir para uma cooperativa? Olha, Edu, essa pergunta é muito pertinente. Vamos falar por quê. Cooperativa de crédito, vamos comparar o principal ponto. Nós estamos batendo aqui no capital social. Quem é dono dos grandes bancos? É um grupo restrito de acionista. Quem é dono da cooperativa de crédito? É o cooperado. É o Edu, é o Anderson, é o Carlos, é o João, todos, a Maria, a Sandra, todas essas pessoas, todos aqueles que forem cooperados, todos estes participam do resultado da cooperativa. A tal ponto que um banco privado, quem é dono do banco, é somente esse grupo de acionista. Lá na instituição financeira, a cooperativa de crédito ela tem um compromisso com a comunidade. Todo o recurso que eu capto em São José dos Campos, ele vai ficar em São José dos Campos. Eu vou reinvestir em São José dos Campos. Eu não vou tirar daqui de São José dos Campos e vou levar para o Paraná. A tal ponto que a instituição A, B, C ou D, ela capta aqui, leva para os grandes centros e por aí vai. E o recurso não fica em São José dos Campos. Quando a gente fala de bairrista, o cooperativismo ele tem essa questão do bairrismo. Por quê? Ele preza pela comunidade. Anderson, as cooperativas elas oferecem, por exemplo, crédito. Eu estou querendo ampliar meu negócio, vou lá na Cressol, consigo um crédito. Edu, nós atendemos desde o pequeno empresário até o alta renda. Nós temos todas as modalidades de crédito
indiferente das instituições financeiras. Nós temos empréstimos, temos financiamento, nós temos os produtos como consórcio, nós temos previdência, nós temos seguro, nós temos máquina de cartão de crédito, nós temos boleto, todos os produtos financeiros nós temos. E a Cressol ainda tem um diferencial muito bacana. Hoje nós somos agente financeiro do BNDES. Hoje nós fomentamos e nós levamos créditos do BNDES. O empresário que está nos ouvindo agora nesse momento, nós temos linhas como o Finame, nós temos capital de giro para o empresário. Então nós temos condições de apoiá-lo. Nós temos linha do Finep, que são linhas que é o Inova Cred, linhas para quê? Para apoiar projetos de inovação. Nós temos a linha do Fungetur, linhas de apoio ao turismo. Lá, a pessoa física, o Edu vai comprar um carro, por exemplo, a gente consegue financiar o carro para o Edu. O Edu, por exemplo, quer fazer a reforma da sua casa, a gente tem linha para reformar a casa do Edu. O Edu, por exemplo, quer comprar uma geladeira, a gente consegue lhe ajudar com isso. Nós temos cheque especial, capital de giro, todas as modalidades e linhas de crédito e soluções financeiras nós temos, Edu. Legal. Ô Anderson, e as taxas são bem mais em conta que você fazer num banco, por exemplo? Por exemplo, quero comprar um carro e no banco é caro. E numa cooperativa como a Cressol, tem a facilidade de você ser o cooperado e ter uns juros menor? Nós temos essa facilidade. Primeiro que a nossa precificação hoje de juros, nós temos o quê? Nós somos mensurados de que forma? Nós temos rating, onde a gente vai verificar o enquadramento de cada cooperado. Eu tenho um padrão de uma taxa já menor, mas eu consigo destinar taxas diferenciadas mediante o perfil do meu cooperado. Então eu consigo apoiá-lo de uma forma mais justa, mais honesta. Eu falo muito, nós não somos o modelo de negócio, o famoso GA. Nós não somos goela abaixo. Então é negociado, é conversado. Obviamente que nós temos um parâmetro e nós temos uma tabela. Mas é possível nós fazermos sim, fomentarmos taxas mais acessíveis. Legal. E por exemplo, né, reformar a casa, a pessoa está querendo reformar, tem essa linha de crédito também para reformas? Temos sim. Interessante. Inclusive o crédito imobiliário nós também temos também. Tá? Então são linhas que nós podemos apoiá-los perfeitamente. Lá o produtor rural, vamos trazer um pouquinho aqui a figura do produtor rural. Pequeno produtor que está nos ouvindo nesse momento, quer comprar uma vaquinha, quer comprar um gado, para ajudar lá o fomento dele, do leite dele, por exemplo, o sustento dele, a gente consegue apoiá-lo para custeio. Nós temos linha para o produtor rural, para você ter uma ideia, o Pronaf, que é para o pequeno produtor rural hoje, que é uma linha que vai de 3% a 6% ao ano. Nós temos aí o custeio, nós temos investimento. Para o Pronamp, nós temos a linha de 8% ao ano. Para os demais, nós temos a linha de 12% ao ano. Talvez quem está nos ouvindo agora, eu vou pegar um crédito rural, vou procurar o Banco X. Não, nós como Cressol, nós temos essa linha, a gente pode apoiar. Então, o que é mais importante? As principais soluções financeiras nós temos e pode ter certeza absoluta de uma forma mais justa e mais honesta. Aliás, o cooperativismo é muito nesse sentido. O nosso trabalho hoje é um trabalho mais consultivo. Eu não sou um gerente, eu sou um consultor financeiro. Por quê? Porque eu vou apoiar o meu cooperado mediante a necessidade dele. Eu não meço o Edu pelo tamanho do bolso do Edu. Eu meço o Edu como um cooperado. Eu meço o Edu pelo nome Edu Santos e não pelo tamanho do bolso dele. Isso é cooperativismo. Muito legal. O Anderson, algumas perguntas aqui também. Por exemplo, né, a pessoa pode pagar água, luz, tudo na cooperativa, as contas, pode ser paga também na cooperativa? Sim, na cooperativa onde nós temos as agências, sim. Trazendo só um pequeno retorno para você aqui. As principais contas hoje você paga, nós temos o aplicativo Cressol, onde você pode fazer o pagamento pelo seu aplicativo. Nós temos o gerenciador financeiro que você vai acessar. Hoje, São José dos Campos, Edu, nós chegamos agora no mês de junho, nós estamos com a agência Conecta São José dos Campos. O que a agência Conecta? Nós temos uma agência virtual onde nós fazemos o atendimento presencial e consultivo. Então, tudo que você precisar, toda a sua demanda, toda a sua necessidade, você vai conseguir ter conosco, onde eu farei o atendimento, onde a nossa colaboradora fará o atendimento, tudo nós não perdemos em nada para as outras instituições. Anderson, e a pessoa tem o dinheiro lá, né, investindo lá com a Cressol, e como é que ela consegue? Ela consegue acompanhar isso diariamente ou mês a mês? Tem algum aplicativo que ela possa verificar como é que está indo o andamento de tudo que ela está investindo? Sim, nós temos o aplicativo Cressol,
onde você faz o acompanhamento do seu extrato mensal, você faz o acompanhamento do seu investimento, você faz o pagamento das suas contas, você faz o agendamento das suas contas. Nós temos lá no aplicativo o DDA, onde você vai acompanhar os boletos futuros que você tem para pagar. Então o nosso aplicativo é completo, não perdendo em nada, Edu. Então você consegue ter esse acompanhamento, além do acompanhamento gerencial, onde você, como cooperado, você tendo dúvida, você pode me consultar e eu estarei pronto para lhe dar as devidas informações, as informações mais corretas e mais precisas. E a pessoa está lá, se ela liga para você, Anderson, dá uma olhadinha para mim aí, como é que tá, eu quero investir e tal. Você sempre dá esse auxílio no telefone, no WhatsApp? Sim, esse auxílio nós temos. Inclusive, nós temos um corpo de retaguarda, um setor de investimento dentro da nossa Cressol, onde me dá todo o apoio para que eu possa atender da melhor forma possível o meu cooperado. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Nós temos um corpo, nós temos uma retaguarda para apoiar, para prestar o melhor serviço para quem está nos ouvindo nesse momento. Então, o que eu posso dizer para você? A Cressol, faz um mês atrás, nós fomos eleitos aí a segunda melhor instituição financeira para se trabalhar no país, pela GPTW. Anteontem, no Paraná, terceira melhor empresa para se trabalhar no Paraná. Então, todas as qualificações e capacitações técnicas nós temos para poder prestar o melhor serviço e o melhor atendimento para o nosso cooperado. Legal. Eu estava, foi até você que me mostrou, eu estava fazendo um jogo do futsal lá no tênis clube. Foi no tênis? É no tênis mesmo, sim, né? E tem lá o patrocínio, né, da Cressol lá na quadra, né? Então fala um pouco. Então a Cressol, então, ela tá também investindo na parte esportiva. Tem alguns times de futebol que você falou que a Cressol está investindo. Sim, a marca, a imagem Cressol vem muito forte. O nosso setor de marketing tem trabalhado muito essa questão visual, onde que a gente possa, de forma responsável, de forma idônea, a gente poder divulgar a nossa marca. Quando a gente fala de divulgação de marca hoje, Edu, a maior presença hoje da Cressol hoje é no sul do país. Então nós estamos num processo de expansão aqui para o Sudeste, mais precisamente aqui em São Paulo, onde nós chegamos em São José dos Campos. São José dos Campos, dentro do nosso projeto, a nossa área de atuação é todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, essas estratégias de patrocínio, de divulgação da marca faz muito sentido para nós. A título de curiosidade, como eu disse para você hoje, a Cressol sim apoia projetos esportivos. A Liga Nacional de Futsal foi patrocinada pela nossa Cressol. Hoje, o Marreco Futsal hoje é um dos clubes que são patrocinados por nós. Inclusive, a nossa Cressol, nós damos consultoria para o Marreco Futsal lá em Francisco Beltrão. Hoje, futebol de campo hoje, aqui no estado de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto é patrocinado pela Cressol. A Tombense lá em Minas é patrocinada pela Cressol. Nós temos aí aquele piloto de Stock Car, o Casagrande, também patrocinado pela Cressol, dentre outros projetos mais que nós patrocinamos, além de possuirmos o Cressol Instituto, onde apoiamos projetos sociais também, onde nós atuamos. Bacana demais. Anderson, o pessoal está assistindo aí, a pessoa quer entrar em contato, quer saber mais informações, como é que faz? Você tem um telefone que a pessoa possa ligar para se informar melhor? Sim. Você prefere, eu posso passar aqui no ar? Você quer que você vai divulgar? O que pode você passar, prefere? O Herbert coloca para nós, Herbert. Ele vai falar, você põe para gente na tela? Você pode falar. Eu vou passar, pode passar direto, 12, né? 97814 3076. 814-3076. E a pessoa pode ligar então? Pode ligar. Todas as informações, pode ligar como é que funciona. Qualquer dúvida, como que funciona. Inclusive, estou à disposição para visitá-los, para conhecer um pouco melhor do nosso modelo de negócio. Aqui nós falamos bem resumidamente, mas tem muita coisa boa que a gente pode levar e pode oferecer. Nós queremos, Edu, não ser uma concorrência para as demais instituições. Pelo contrário, Anderson, entendo que nós somos mais uma opção para quem está nos assistindo. Não adianta eu falar que eu vou competir com o banco A, B ou C. Isso não é saudável, isso não é sadio. A partir do momento que a pessoa, que o cooperado, que você que está nos ouvindo entende o modelo do cooperativismo, o que é o cooperativismo, faz todo sentido você movimentar conosco. Então, quando a gente dá o telefone, dá o nosso contato,
pode entrar em contato, vai ser um prazer falar. Tá aí na tela e já. pode agendar um contato conosco, farei visita. O empresário que está nos ouvindo pode entrar em contato, o pequeno produtor, o médio produtor e a pessoa física, estou à disposição. Anderson, não sei se teve alguma pergunta que eu não fiz, que você acha essencial falar, a gente está encerrando, se você quiser falar alguma coisa a mais, fique à vontade. Olha, Edu, a título de curiosidade e segurança, quando eu ando por aí, as pessoas falam assim, mas qual a segurança que eu tenho de ser um cooperado? Mas cooperativa é um banquinho, cooperativa é um grupinho de pessoas que montou cooperativa. Não. Cooperativa de crédito, vou falar um pouquinho da estrutura da cooperativa de crédito. No passado, tiveram algumas cooperativas, sim, que tiveram problema. E como qualquer empresa, a empresa ela se torna idônea mediante o quê? A sua gestão. Quem é o corpo, quem é a cabeça de qualquer empresa é o que vai condizer, vai fazer com que a empresa possa ser saudável, possa ser salutar. Cooperativa de crédito hoje, Edu, como eu disse para você, nós temos o órgão máximo, como qualquer instituição financeira, que é o Banco Central do Brasil. É o órgão que nos fiscaliza, é o órgão que nos acompanha. Então, o órgão principal. Abaixo, nós temos a Cressol Confederação, hoje. Embaixo da Confederação, nós temos as centrais. Nós temos 3 centrais a nível Brasil. Nós temos a Cressol Bazé, nós temos a Cicoper e temos a Cressol Brasil, Central Brasil. Hoje a Cressol Bazé, onde nós estamos inseridos, representa mais de 60% do sistema Cressol a nível Brasil. Então, nós ganhamos força, nós ganhamos corpo. Hoje, nós temos também o FGCoop, que é o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito, como os bancos, as instituições financeiras, que o quê? Que ressarcem, que resguardam as pessoas em até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Hoje, nós temos a PwC, que nos faz a nossa auditoria. Hoje nós temos o Banco Central, como eu disse para você. Nós temos também o rate Abra Mais. A Cressol hoje tem um bom risco na praça hoje. A Cressol hoje tem credibilidade. Nós fazemos parte da Associação das Cooperativas Internacionais. Então a Cressol tem hoje presença, a Cressol hoje tem respeito perante as instituições, perante o cooperativismo. Então nós neste momento, chegamos a um grande centro como São José dos Campos para trazer uma forma diferente de cooperativismo. Mostrar para as pessoas o que é cooperativismo. Cooperativa não é banco. A partir do momento que a pessoa que está no cooperativismo entende, faz com que a sua cooperativa seja um banco, aí perdeu a essência. Perdeu a essência. Então a gente precisa sim apoiar o nosso cooperado, apoiar quem está nos ouvindo. Então trago para vocês aí a responsabilidade de um sistema onde eu trago para você que fala em nome de um sistema sólido, um sistema de caráter, um sistema de idoneidade, um sistema respeitado na praça. Obrigado, então, né? Estivemos aqui com o Anderson Henrique, ele é gerente de negócio da Cressol. Se você tiver alguma dúvida, o telefone está aí, ó, 12-978-14-3076. Conversa com o Anderson, que ele vai te explicar direitinho o que é uma cooperativa de crédito. Anderson, obrigado, viu? Edu, eu que agradeço os ouvintes aí. Fico muito feliz por esse espaço, por essa oportunidade. E é o início de uma futura parceria que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, João, então, muito obrigado, Anderson Henrique. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem Guilherme Cotazzi, do Vale. Sabe, gente, não sabemos explicar. A gente olha, se sacode, se esfrega, doido pra pular. É a maneira de se ligar a você. Não tenha medo que é puro, me decolo, venha me amar. Nosso amor é de graça, venha se apaixonar. Nós temos 4 patas pra te abraçar. Seja Bob ou Michano, au au ou miau. Seja um dono apaixonado de uma fofura sem igual. Seja Dinho, seja Léo, au au ou miau. Seja um dono apaixonado de uma fofura sem igual. Seja Bob ou Michano, au au ou miau. Seja um dono apaixonado de uma fofura sem igual. Seja Dinho, seja Léo,
Goste, cuide, seja como nós, apaixonados por quatro patas. São José dos Campos é a primeira cidade inteligente do Brasil, porque utiliza a tecnologia para cuidar da sua gente. No transporte público, a linha verde é 100% elétrica. Saúde de qualidade e educação, com um dos melhores índices do Brasil. O estado de São Paulo segue na mesma linha, trabalhando para quem mais precisa, com inovação e eficiência. A vida acontece nas cidades e, junto com os prefeitos, vamos dar prioridade para as pessoas. O PSD sabe como fazer. Agora temos um amplo estacionamento para os nossos clientes. Venha para Ferragens Coelho. O cliente é o nosso maior patrimônio. Qual é o tipo de internet que você quer para sua casa? A Desktop é internet 100% fibra ótica. Garante altas velocidades com a melhor tecnologia de Wi-Fi do mundo. É a máxima performance e a melhor experiência de conexão para você, com redução de 40% no lag. Tudo isso com a excelência do atendimento local, ainda mais ágil e eficiente. Desktop, a internet que mais cresce no estado de São Paulo. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Voltando aqui diretamente do estúdio da BMC Channel aqui na Vila Maria, agora a gente está recebendo o Guilhermo Codazzi, editor-chefe do Vale. Boa tarde, Guilhermo. Boa tarde, Edu. Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite.
Obrigado também ao Herbert, parabéns pelas instalações, vai ser um prazer bater um papo com você. Legal, a honra é nossa, né? Tá recebendo o Guilherme aqui, Guilherme, né, editor-chefe de um grande jornal da imprensa que já é tradição em São José, né? Desde o velho Vale Paraibano, né, Guilherme? Ô, Guilherme, fala pra gente, né? Como é que você começou, como é que você botou na ideia que você seria jornalista? Olha, Edu, isso me acompanha desde molequinho. Meu pai, o Elcio Costa, também é jornalista, conhecido aqui em São José dos Campos, na nossa região. Então, desde cedo, eu tinha esse exemplo, né? Eu observava como ele trabalhava. Era comum ele mandar para a gente cartas falando sobre as reportagens que ele estava fazendo, com fotografias, ainda na época do filme, né? Então, eu acompanhava aquelas aventuras que ele tinha como jornalista e acho que isso foi me conectando a essa profissão. Acho que foi um caminho natural, né? Tanto é que eu segui por esse caminho e meu irmão Júlio Codazzi também é jornalista, então acho que está no DNA, está no sangue da família. Ô, Guilherme, quando você era garotinho e tal, que você estava começando a ler e tal, um pouco mais além disso, qual o jornal que você achava que, claro, o Vale, né, na região é ícone, né? Mas um jornal que você gostava de ler, além do Vale, claro, né? Olha, eu gostava muito de ler, né? Ler livro, gibi, jornal, tudo que eu podia, eu estava sempre lendo. Acho que isso despertou essa paixão também por escrever. Então, eu gostava muito de ler a Folha de São Paulo, lia todos os dias a Folha de São Paulo, lia à época o Vale Paraibano, e quando eu estava fora, numa época pré-internet, né? Por exemplo, eu ia passar férias na casa do meu avô, no Rio de Janeiro. Eu lia o Globo todos os dias, então o que tinha ali à mão, eu gostava de ler. Mas aqui em São Paulo, eu gostava mais da Folha de São Paulo. E de jornalista, da escrita mesmo, quem que você gostava? Que você falava, esse cara é bom, hein? Olha, tem um monte de jornalistas que eu conheci à época e depois também fui me aprofundando na época da faculdade, pós-faculdade. Então a gente tem, por exemplo, o José Hamilton Ribeiro, o Ricardo Couto, o Caco Barcelos. O Brasil ele está bem servido em termos de repórteres, né? O repórter, na minha opinião, ele é a alma de qualquer empresa jornalística, né? Tem gente que acha, por exemplo, equivocadamente, que ser editor é estar acima do repórter, né? E não é bem assim que funciona. Cada um tem a sua tarefa, o seu papel nessa engrenagem dessa indústria, né, de notícia, mas o repórter ele é o coração de uma redação, né? Então o Brasil está bem servido e eu também pude conhecer repórteres espetaculares, dividir redação com muitos deles. Ô, Guilherme, fala um pouco do Vale, né? O Vale, você está desde quando no Vale? Então, Edu, você falou sobre o Vale Paraibano, né? Sim. O Vale Paraibano foi um jornal que marcou época em São José dos Campos, teve mais de 50 anos, né? Começou lá com Chico Triste, teve um papel muito importante na imprensa Vale Paraibana. Hoje o Vale é uma outra empresa, né? Então muita gente ainda faz essa confusão, como se o Vale Paraibano fosse o Vale, na verdade não. Houve uma divisão, o Vale Paraibano deixou de circular como jornal em 2010. Eu comecei a minha carreira, passei por jornais menores da região, na época da faculdade, mas eu fiz um estágio no Vale Paraibano em 2003. Eu entrei numa turma de estágio, eram 4 meses para mostrar serviço, eu lembro que eram 4 horas por dia. Lá na redação mesmo? Lá na Samuel Weiner. Samuel Weiner. Então eram 4 horas por dia de estágio, eu ficava 12, 16, quantas horas fossem necessárias para que eu conseguisse dar conta do recado. Então eu era muito realmente apaixonado por esse ofício, né? O Ricardo Couto tem uma frase que diz que o jornalista, né, o repórter, ele não é uma profissão. Ser repórter não é uma profissão, é um sacerdócio. Então, eu acredito muito nisso. E eu comecei em 2003, aqui em São José dos Campos, no Vale Paraibano. Então, eu trabalhei muito tempo no Vale Paraibano, até 2010, chegando a ser repórter especial do jornal, né? Então, eu fui destacado, ao passar do tempo, para fazer reportagens investigativas, né? Então, na minha fase de repórter, foi essa área que eu mais atuei, seja investigação sobre casos de corrupção, crime organizado, enfim, uma série de facetas do dia a dia jornalístico que eu acabei me aprofundando bastante. E aí depois você teve
essa ruptura, né, a criação de um novo jornal. Eu estou lá desde 2010, quando surgiu o Vale, e aí eu passei por várias funções diferentes, né, de repórter especial, virei editor, assistente, editor executivo, e desde 2016 eu estou com a direção de O Vale, né, como editor-chefe. Guilherme, você está pegando essa fase da mudança, né, do jornal impresso, que todo mundo lia, né, não tinha internet até, vamos dizer assim, até uns 15 anos atrás, vamos dizer mais ou menos, né, e agora esse advento da internet, você acha que é complicado ou não tem diferença do jornal impresso com o jornal virtual? Olha, eu tenho uma frase que eu uso bastante internamente no jornal, que assim, é muito mais importante a gente discutir o papel do jornal do que o jornal de papel. Então, assim, você como uma empresa que produz jornalismo, você vai produzir em várias plataformas diferentes para que cada leitor tenha um perfil diferente, né? Cada um possa consumir aquela informação. Então, a gente tem leitores que gostam de ler o tradicional jornal em papel, o jornal impresso, e que eles gostam de um aprofundamento maior daquela informação, gostam do debate, leem um editorial, artigos. É um perfil de leitor. A gente tem também o perfil do leitor, entre aspas, fast food da notícia, Sim, né? sim. Que ele quer aquilo rápido, a notícia que está quente ainda, e a gente tem as plataformas digitais que atendem esse perfil de leitor, né? A gente produz, em média, Edu, mais ou menos 1.200 matérias por mês no nosso site. Caramba. Então, é um recorde muito. entre os veículos de jornalismo do interior de São Paulo. Então, a gente produz muito conteúdo quente, que vai atender esse público. E a gente tem também, por exemplo, as redes sociais, que a gente tem mais de 350 mil seguidores, chegamos a ter, em um só mês, um alcance de 50 milhões de leitores entre Facebook e Instagram. Ou seja, não existe mais um O Vale de papel. É verdade. Na verdade, o Vale cumpre o seu papel de jornal em várias plataformas diferentes. Então, a tecnologia, a inovação, tudo isso ajuda o jornal a chegar a cada vez mais pessoas, conseguir informar bem, cada vez mais leitores. Então, é um privilégio. Eu acho que a tecnologia democratiza o acesso à informação. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos, para você ver como melhora a nossa função de reportar, de ser jornalista, como a tecnologia nos ajuda. Uma vez eu estava na redação, lá na Samuel Weiner, e tocou o telefone da minha mesa, eu atendi, era um leitor do Campo dos Alemães. Sim. E ele me ligou para falar o seguinte, que os jornais das bancas do campo, os jornais tinham acabado, e ele estava no orelhão, com mais ou menos 10, 15 pessoas ao redor dele, e ele queria que eu narrasse a matéria, porque todo mundo queria saber daquela informação que estava na edição. Então, isso hoje chama-se compartilhamento. Só que era um compartilhamento antes da internet. E tem um outro exemplo aí, como repórter, eu me lembro, provavelmente 2005, 2006, mais ou menos nesse período, eu estava num plantão e teve uma rebelião na Fundação Casa de São José dos Campos. Se não me engano, durante a Páscoa. E eu e o Basílio, Antônio Basílio, um fotógrafo, Conheço. fomos até lá, fomos os primeiros a chegar. A gente subiu um morro que tem nos fundos da unidade, pulamos cerca, passamos arame farpado, chegamos lá em cima, num patamar que a gente via a unidade, tudo que estava acontecendo na unidade. A gente estava acima do teto da unidade, a gente conseguia ter uma visão perfeita de toda a rebelião. E eu lembro que eu comentei com o Basílio na hora, eu falei assim, tudo que eu queria agora era contar isso para alguém. Tudo que a gente está vendo, os reféns, os adolescentes que estão com armas, tudo isso. Mas na época da edição impressa apenas, eu só ia conversar com o leitor no dia seguinte, quando isso saísse, chegasse às mãos dele na banca. Então, olha como hoje seria totalmente diferente. Eu faria uma live, mostraria em vídeo o que estava acontecendo em tempo real. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta que ajuda e muito o exercício do jornalismo. Legal. Ô Guilherme, e uma matéria vamos dizer, da época impressa ainda, que bombou. Você lembra? Uma que realmente foi uma das matérias exorbitantes mesmo do Vale impresso. Olha, teve muita coisa que a gente fez.
Eu lembro de uma que faz 20 anos agora, e foi bem no meu começo, né? Eu ainda era estagiário, mas eu consegui algumas reportagens de destaque. Acabei pegando um caso emblemático em São José dos Campos, que foi a morte do padre Wagner, né? Que completou 20 anos. Por exemplo, eu cobri toda essa história desde o início, desde o crime, as investigações, a prisão dos suspeitos, onde o outro padre tinha ido se refugiar, né? O padre Manuel, se não me engano. Até 2010 eu fiz uma matéria que ele estava em Goiás. Eu cheguei a entrevistar os condenados, os acusados que foram condenados pela morte do padre, sem a presença da polícia, né? Então eu pude me aprofundar bastante nesse caso. Esse foi um caso de muita repercussão. A gente teve outros, quando a gente se infiltrou, por exemplo, no crime organizado, mostrou como ele funcionava em São José dos Campos. A gente fez uma outra chamada Faces da Violência, que dava um rosto para essas estatísticas criminais que tanto assustam os leitores, os moradores do Vale do Paraíba. Então, a gente teve muitos casos de repercussão quando eu estava na reportagem. Guilherme, o Vale hoje é um grupo, né? E o Vale ele atua em quais regiões? No Vale do Paraíba, Campinas também? O Vale ele hoje atua em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, então Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. E há um ano, a gente, em outubro do ano passado, iniciou as operações na região metropolitana de Campinas. Então, a gente tem hoje, nas edições impressas, por exemplo, 3 edições diferentes. 13? 3. 3. 3, perdão. Tem o Vale, né, normal, regional, toda a região. Para Taubaté, a gente tem a Gazeta de Taubaté, especificamente para lá. E temos em Campinas a Gazeta da RM Campinas. Então, são 3 edições diferentes que a gente cobre aí todos. São mais ou menos essas 2 áreas somadas, 6,5 milhões de habitantes, né? Então, são 2 áreas, 2 regiões metropolitanas super importantes aqui para o nosso Com estado. certeza. Ô, Guilherme, onde é a sede do Vale hoje? O Jornal Vale hoje, essa é uma pergunta muito legal, Edu. Ela fica no Urbanova. Em 2021, o jornal foi convidado pela Univap para ocupar um espaço super legal, inclusive vocês estão convidados a conhecer. Sim, nós iremos. No Parque Tecnológico Univap, para que o jornal, que tem esse know-how todo na área de comunicação, pudesse desenvolver novos produtos em parceria com a universidade, com esse parque tecnológico, que é um hub, né? É um lugar de criatividade. Então, a gente está lá desde 2021, no Parque Tecnológico Univap, e a gente criou projetos em parceria com alunos e professores também. Então, é bem comum ou eu ir até lá para ajudar em alguma aula, dar uma palestra, e a gente desenvolver também outros projetos. Então, por exemplo, a gente já fez podcast com os alunos, programas em vídeo, reportagens especiais, cadernos especiais. Então, a gente tem essa oxigenação de ideias lá no Parque Tecnológico Univap. Legal. Ô, Guilherme, outra coisa, né? Agora de fake news, né? Como é que o Vale trabalha para tomar o devido cuidado? Porque hoje a gente vê muitas coisas aí, tem que tomar cuidado, nem tudo é verdade, né, Guilherme? Com certeza, Edu. Esse é um tema vital. Inclusive, o jornal, durante a pandemia, foi selecionado pelo Google. O Sim. Google selecionou 3 veículos, apenas 3 veículos brasileiros, para fazerem parte de um documentário sobre o jornalismo nos tempos da pandemia. E o Vale foi um dos 3 veículos selecionados, justamente por ter se destacado no combate às fake news. A gente criou um projeto inovador, ainda no começo da pandemia, chamado Escola de Notícias. Então, todas as escolas, públicas ou particulares, podem receber, é só procurar o Jornal Vale, que gratuitamente a gente disponibiliza para essas escolas um material didático completo, com vídeos, e-books, games, inclusive, para ajudar a criançada. Legal. Tem mais de 40 horas de aulas descritas como trabalhar esse conteúdo com as crianças. E nesse material a gente ensina a criançada a separar o joio do trigo. O que é informação e o que é desinformação. O que é notícia e o que é uma fake news. Isso é super importante que a criançada aprenda, que os adultos aprendam também, porque a desinformação, as fake news, diferentemente do que a gente vê muito ainda
muitos comentários como se fosse um boato, uma coisa ingênua, né? Mas não, as fake news são uma indústria criada para desinformar, para confundir, e com um único objetivo: entrar na minha cabeça, entrar na sua cabeça e hackear o que nós pensamos sobre determinados assuntos. Então, não à toa, a ONU classificou as fake news como uma ameaça global à democracia. Exatamente. Então, é muito grave o que a gente tem enfrentado, e o jornalismo profissional é a vacina contra essa pandemia de boatos e de mentiras. E cabe ao jornalismo profissional, portanto, ter o extremo rigor na hora de verificar se um fato é verdadeiro ou não, apurar qual é a realidade daquilo, se é aquilo que se apresentou realmente foi o que aconteceu. Você tem esse trabalho que é o mais importante que um jornalista faz, que chama-se apuração, né? E o grande desafio, não só de Ovale, mas de todos os órgãos de imprensa, na minha opinião, é você conciliar isso, o rigor da apuração, com a velocidade dos fatos, né? Então, em Vale, a gente tenta unir isso. A gente quer dar informação com rapidez para que o leitor de São José dos Campos, Campinas, Taubaté, Jacareí, quando eles pensem o que está acontecendo na cidade, eles saibam que no Vale ele vai encontrar essa resposta e que essa resposta é confiável, né? Então, mesmo que a gente eventualmente publique um pouco depois de algum concorrente, mas com a informação correta, é preferível. Agora, a gente trabalha todos os dias para publicar antes e melhor. Verdade. E realmente é uma honra, né, ter o Guilherme aqui, que o Vale, olha, das imprensas do Brasil, o Vale é fortíssimo, né? Não só na região do Vale do Paraíba, é uma referência, né? O Vale é um jornal realmente que trabalha de forma transparente, muito honesto, né? O Guilherme, já conheço o Guilherme há um tempo já, inclusive conheci o Guilherme, foi lá na FIP, lá que você estava escrevendo. Foi na Flim? Na Flim, né? Na Flim. Pegando agora esse gancho, então, da Flim, ô Guilherme, você também é escritor e você tem o trabalho das cartas. Fala sobre isso. É verdade, Edu. Eu tenho 2 livros publicados da série Cartas Perdidas, né? Cartas Perdidas foi um projeto que começou como literatura. Então, eu morava ali na Teopompo de Vasconcelos, ali perto do Vicentino Aranha, e morava sozinho ali, isso há 10 anos mais ou menos, e voltava do trabalho e eu tinha um blog. E eu escrevia poemas, crônicas nesse blog e postava, né? E eu ficava acompanhando pelas ferramentas de monitoramento. Tem alguém lendo isso no Japão, está lendo na Argentina, nos Estados Unidos. E aquilo, eu comecei a refletir sobre aquilo, como era curioso, né? Eu estar sendo lido no outro lado do mundo e eu não saber o nome do meu vizinho, eu não sabia quem era o meu vizinho. E isso me causou uma reflexão, né, sobre como a tecnologia, ao mesmo tempo que ela conecta a gente do outro lado do mundo, ela também pode nos desconectar do nosso próximo, né, do nosso vizinho. Então eu falei, em vez de publicar esses textos na internet, eu quero fazer eles manualmente, escrever à mão esses poemas, essas crônicas, e deixar em cartas espalhadas pela cidade, por outras regiões, e mandar também pelo correio para pessoas que eu não conhecia, com um pedido que elas lessem e depois passassem aquele material para alguém que elas amassem, né? A ideia era fazer com que as palavras ganhassem vida e tivessem pulsando nas ruas, né, vivas, e não um livro numa gaveta ou numa estante fechado. E a gente fez esse projeto, virou 2 livros e tal. E em 2019, no comecinho de 2019, o Vicentino Aranha tinha me convidado para espalhar cartas lá no parque. E surgiu uma ideia de transformar isso num projeto social, né? Então, a gente hoje tem voluntários, a gente já teve provavelmente, um número assim muito alto, mais de 1.000 pessoas participando, e as pessoas doam palavras de amor ao próximo, né? Então, a gente leva as palavras para orfanatos, asilos, para moradores de rua, para as pessoas que mais precisam. A gente constrói essa ponte entre o coração de quem escreve e o coração de quem recebe. Muito bacana. Ô, Guilherme, você tem algum livro que você terminou, que é recente? Qual é? Eu tenho 2 livros, são Cartas Perdidas em um Mar de Palavras e Cartas Perdidas de um Aviador de Papel.
Estou aí na produção de alguns outros livros, espero terminar aí só semi-prontos. Tem 4 livros, espero conseguir concluir, ter um tempinho aí até o final do ano para colocar isso no mercado. E quem quiser, então, entrar em contato e adquirir os livros que você já escreveu? Olha, é só entrar em contato no meu Instagram, Guilherme Codazzi, e eu mostro o caminho das pedras, mas eu advirto, viu? Eu acho os livros muito caros, sinceramente, quem põe o preço é a editora. É a editora, né? Mas pode entrar em contato, eu tento fazer uma condição melhor para quem estiver interessado em comprar e adquirir esses livros. Guilherme, então no final aqui, passa muito rápido, eu estou muito orgulhoso de você estar aqui no meu programa, cara, eu sou fã do Vale, agradeço você por ter me procurado, para poder, né, a gente colocar as matérias do Vale, que eu confio demais no Vale, né, o Vale é um jornal de respeito, a gente tem o maior orgulho, né, de ter uma imprensa como o Vale, né, aqui em São José, e que representa a nossa região lá fora, né, é até uma forma de você querer saber o que está acontecendo em São José, entra no Vale que você vai saber, e coisas, não tem fake news, não tem. Então, Guilherme, muitíssimo obrigado mesmo, você aceitou meu convite, estou muito honrado de ter você aqui comigo. Edu, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que você tem feito, cada vez atuando em mais frentes e sempre com qualidade, eu que agradeço, estou sempre à disposição e convido os leitores, espectadores, ouvintes, que possam acessar www.vale.com.br e nos ajudar com a sua audiência também, com suas sugestões. Vocês ajudam. A gente estava ouvindo o Anderson falar sobre cooperativa. O jornal também é um trabalho em que o leitor nos ajuda, Sua Excelência o leitor, que é o nosso patrão, nos ajuda a construir um Vale cada vez melhor. Então, convido todos, se vocês a nos acompanharem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, muito honrado. Guilherme Codazzi, editor-chefe do Vale. Muito obrigado, obrigado você que acompanhou. Quarta-feira que vem a gente volta. Muito obrigado a todos. Até semana que vem.